E hoje é o dia da mentira. Tem muita gente mentindo por aí, será? Como identificar um sim falso? Doutora Ana Guzmão, existe técnica para isso? Sim, existe. Imagina aquela situação que é até bem frequente, que tu recebeu um sim, mas aquele sim, no fim, se transformou num não. Às vezes porque a pessoa mudou de ideia, às vezes simplesmente a pessoa desejava que fosse daquela forma e não aconteceu, ou porque, de fato, ela está mentindo. Então existe uma técnica que é o seguinte, é a técnica da regra de 3. Mas não é a regra de 3 aquela do colégio que a gente aprende na matemática. É o seguinte, tu confrontar a pessoa por 3 vezes para ver se ela continua com aquela posição, com aquele sim, certo? Mas tem um detalhe bem importante que é o seguinte, tu não pode virar um disco arranhado, né? Porque se tu ficar perguntando a mesma coisa para a pessoa sobre o mesmo assunto, da mesma forma, a pessoa vai começar a achar que, opa, a Ana não tá escutando. Ou ela tá com algum problema. Né? Sim, exato. Ou vão te achar chata, ou vão achar que tu tá com algum problema grave, né? E aí que entra o detalhe dessa técnica. Então, imagina uma situação assim que, vamos usar um exemplo prático. Tu encontrou com umas amigas de infância, vamos combinar aquela viagem, só nós, né? Aquele plano que a gente sempre fala, vamos ver se sai agora. Esse é um clássico. Né? Aí a pessoa, vamos sim. Bom, tu já ganhou o primeiro sim. Né? Então, eventualmente, a pessoa, assim, ela até quer, né? Mas o sim dela não é um sim que vai acontecer. E aí, como é que tu pode, então, conquistar o segundo sim, que é o seguinte, tu pode detalhar um pouco mais, por exemplo, sim, beleza, vamos na viagem, quando que a gente pode ir? Tu colocar um elemento, assim, de detalhamento, e aí a pessoa vai ter que, para ela pensar, vamos dizer, o quando, ela vai ter que aprofundar, de repente em julho, não, mas em julho tem as férias escolares, não, acho que não vai, entendeu? Tu aprofunda um pouco mais como o sim vai acontecer. E o outro sim que tu pode conquistar dos 3 é o seguinte, tu rotular aquilo ou resumir. Por exemplo, então nós vamos fazer aquela viagem que a gente está umas 3 décadas esperando e vai ser aquela viagem que todo mundo vai abandonar o trabalho, vai largar e vai sair bem no carnaval. Aí a pessoa, não é? Tu tá esperando que a pessoa diga o quê? É exatamente isso. Só que se a pessoa, conforme ela fala, aquele sim, tu já começa a entender que, já não era bem assim. Já viu que era só aquela, vamos marcar um café? Vamos! Na verdade, era mais empolgação e muito menos comprometimento. Exatamente. E por que é importante tu ter esse clareamento do sim, né? Às vezes esse sim falso não é por mal, mas é porque a pessoa não pensou ou ela realmente não está comprometida. É para tu evitar problemas, porque às vezes o outro lado está contando com aquele comprometimento e ele simplesmente não vai acontecer. Então tu evita constrangimentos, tu evita problemas e quando tu reforça, pergunta de uma forma, pergunta de outra, que nada mais é que clarear o sim, tu perguntar como aquele sim vai acontecer. Tem algum problema? O que vai acontecer? Por quê? Quando vai ser? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? Como é que vai ser executado, né? Isso vale muito também para negociação antes de contratos. Claro, para várias coisas. Eu imagino assim, as pessoas e aí, como é que nós vamos fazer rolar esse vamos nosso dar início a esse projeto. Exatamente. Sim, vamos. Bom, vamos detalhar, porque conforme tu aprofunda o questionamento sobre o detalhamento, tu vai vendo, de repente não vai rolar, porque é muito complicado, ou a pessoa teria que abrir mão, ou a gente teria que fazer tal coisa, e aí clareia aquela informação. E isso é importante para evitar desentendimentos futuros. Então é uma forma de, vamos dizer, tu triplicar o comprometimento daquele sim. E isso é bem importante, a gente ter fluir com a comunicação, ter essa informação boa dos dois lados, porque às vezes a pessoa não quer constranger o outro ou não pensou bem e os planos vão mudando. Para que as palavras signifiquem exatamente o que elas devem comunicar, né? Exatamente, a gente tem uma clareza na comunicação. E eu achei muito bacana essa pauta, porque nem sempre as pessoas mentem por mal. Às vezes elas só são, é mentira branca, elas só querem ser gentis. Exato, e só que o outro lado às vezes está contando com o teu sim.
Então, se tu aumenta o comprometimento, e isso inclusive é um elemento assim de persuasão, né? Tu vai tendo uma comunicação mais fluida. Então eu quero deixar o convite para me seguir lá no meu canal do YouTube, Ana Guzmão, onde lá eu abordo com mais profundidade os conteúdos que a gente conversa aqui no Aliadas.